Fala pessoal, aqui é o Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. No nosso episódio de hoje, um convidado especialíssimo, presidente da Alubras, Carlos Eduardo. Carlos, muito obrigado. Estamos aqui na temporada Rio de Janeiro e, apesar de tudo, a Alubras está em Juiz de Fora. Então eu queria que você primeiro se apresentasse, né, e agradecer muito você ter cedido o seu tempo e contasse um pouco sobre você. Tá ótimo. Primeiro eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é muito importante, né, a gente que já tem uma trajetória aí de momentos bons, momentos difíceis, né, nesse país, esse mercado extremamente complicado, né, e trazendo cada vez surpresas aí pra gente, é muito importante. E contando um pouco aí da nossa história, nós começamos em 86 a empresa, então vamos aí para 38 anos de mercado. Mas eu vou puxar um pouquinho antes dessa data, porque você vai entender porque que tem a ver de onde surgiu a Alubras. Eu, desde os 13, 14 anos, trabalhava um pouco na parte de vendas. Meu pai sempre foi um representante comercial e, para complementar aí a renda e ter um pouquinho aí de fazer as coisas que eu gostava de fazer, eu sempre trabalhei na área comercial. E aí, por pouca experiência e pelas regras do mercado, você começa não como representante, mas você começa como preposto. Sim. Né? Preposto nada mais é do que vender os produtos que o vendedor não tem mais paciência de vender, atender os clientes que ele também não... Falando rasgado é isso. Então, e às vezes ir em mercados ou em clientes que têm faturamento pequeno e tal. Então, o preposto, ele no início pega momentos aí difíceis, mas é o aprendizado, né? Tem que começar por aí. De que área que era isso? Não, aí não tinha. Já representei, coincidência, fone de ouvido. E a empresa que fazia fone de ouvido fazia também abafador de ouvido, que é a Gena. É uma empresa que existe até hoje. Olha só. Mas eu vendia para lojinhas pequenas. Né? E isso em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora. Então, você nasceu em Juiz de Fora? Sim, nasci em Juiz de Fora, família era de lá. E então trabalhei com isso e trabalhei com outras coisas, a Arno, por exemplo, um grande amigo da família, representante da Arno, e eu trabalhava também, mas nesses mesmo esquema, né? Lojas menores e tudo. Então, assim, e aí eu comecei a trabalhar numa empresa, que na época era uma empresa de boiler, né? Uma empresa tradicional de Juiz de Fora. E essa empresa começou a buscar outras fontes de energia. Então, ela começou a trabalhar com energia solar. Ao trabalhar com energia solar, ela teve contato, na época, com a Alcan, porque produzia aqueles perfis por onde passava a tubulação. E a Rochedo é do grupo Alcan. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor dessas embalagens, de quem tinha, né, embalagem para restaurantes, para mercados pequenos e tudo. E aí foi até uma fase interessante, foi bom, e dentro de uma empresa bem estruturada. Só que a Alcan, como é até hoje, né, toda a grande empresa e nós, né, sempre trabalhamos com normas. E a Rochedo, na época, tinha um padrão de qualidade, que não tivesse a norma naquela época, mas tinha um padrão de qualidade. Portanto, a sua embalagem descartável tinha uma qualidade, uma durabilidade maior. Consequentemente, um custo também maior. Então, um dos artifícios que nós usamos na época foi pegar as tampas, que eram de papelão, ia na gráfica e fazia a impressão da logomarca dos restaurantes e tudo, e criou um diferencial. Isso, na época, eu sei que foi muito interessante. Agregou muito nas vendas. Mas aí essa mesma empresa começou também a trabalhar com esquadrias de alumínio. E foi aí que foi um grande momento para nós, porque eu trabalhava com esse segmento. Quando foi para a parte de esquadria de alumínio, o meu pai que veio a trabalhar também. Então nós fizemos uma dupla, né, e atendendo o mercado de fora. E principalmente porque um relacionamento excelente, né, com a diretoria das construtoras, tendo em vista também que era um bom negócio, né? E então fizemos um trabalho muito legal, fizemos crescer muito dentro do mercado, só que a empresa continuou diversificando. Com isso, ela em parte começou a se perder, ter dificuldades na gestão. E uma das decisões que eles tomaram foi de enxugar.
Né? Mas vocês como representante. Só como representante. Só como representante. Mas aí vocês atendiam as construtoras vendendo as quentinhas antes, os materiais? Como que era isso? Só para... Não, no início trabalhava vendendo quentinha, que eram embalagens descartáveis. As embalagens. E aí ele também vendia lã de rocha. Tá, de isolamento. Só que aí tinha um outro problema. Vendia e entregava. Quer dizer, nossa, aquilo pinica era uma coisa. E o depósito era no sótão do escritório. Era uma loucura. Meu pai do céu. Mas foi uma experiência interessante. Mas aí nas esquadrias de alumínio, nós vendíamos para o mercado, né, local e alguma coisa fora, ali perto da cidade, região dos lagos, também vendia. E aí estava indo, né, só que a empresa estava realmente um pouco perdida nessa parte da gestão, optou por enxugar algumas áreas, mas mesmo assim as coisas não estavam andando muito bem. Mas aí teve um fato que foi um delimitador para nós. Nós tínhamos uma remuneração combinada, essa remuneração realmente cabia uma redução, que era mesmo que para vender embalagem descartável, você não pode vender um prédio, esquadrias para um prédio. Só que foi uma grande surpresa para mim que no final do mês o acerto foi feito em cima da remuneração nova e não na que foi combinada, e inclusive que nós vendemos as coisas. Entendi. Aí meu pai no dia seguinte já não trabalhava mais, desligou, e eu fiquei mais um período pequeno só para poder terminar algumas coisas e tudo. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Na época estava com 22 anos. E aí nós começamos, 22 não, estava com 24, 25 anos, depois corrige aí. Mas nós começamos então, quer dizer, aí com esse problema aí foi uma coisa mais séria, nós não tivemos mais condição de continuar. E a empresa também enxugando, reduzindo outras áreas e acabou reduzindo ali também. Aí apareceu uma grande oportunidade. Minha esposa foi muito importante nesse momento, a Mônica, porque junto ela enxergou, olha, é a sua oportunidade. Não, você já tem um relacionamento, já tem alguma experiência, a empresa não vai dar continuidade, a empresa não está indo bem e você também não tem mais condições de continuar aqui pelo que aconteceu. Aí procuramos um grande amigo nosso, que eu tinha dado um orçamento, inclusive, para ele, para um prédio, e explicando, olha, Samir, a empresa não está indo bem, eu não vou dar continuidade com ela, então você fica à vontade. Eu falei, não, essa obra é sua, vai me dar um descontozinho, mas eu não tenho galpão ainda, eu tenho que alugar um galpão, tenho que procurar alguma condição para trabalhar. Eu falei, não, você pode fazer debaixo da obra. E aí nós fizemos o prédio debaixo da obra, né, as esquadrias debaixo da obra, que é uma coisa que hoje não existe, né? Mas foi uma obra, no final da obra a gente já estava alugando o primeiro galpão. Então, assim, foram momentos assim que geraram uma ruptura, né? Momentos de dificuldade, mas, por outro lado, trouxeram oportunidades. Então, começamos a empresa dessa forma. Logo terminando a obra, já alugamos um galpão pequeno, um galpão de uns 80, 100 metros quadrados, pé direito baixo, telha de amianto. Nossa, quente pra caramba. Era um inferno, era uma coisa muito, muito, muito precária. Mas foi o começo, né? Mas logo depois a gente já começou a fazer uma primeira fábrica e tudo, e aí as coisas foram se encaixando. Em 90 nós fizemos uma primeira fábrica pequena. Em 95 partimos para a fábrica atual, no primeiro projeto dela, depois vieram uma série de ampliações, e 95, 2010 teve outro fato importante, que foi quando nós focamos no mercado do Rio de Janeiro. Até então não tínhamos participação nenhuma no mercado, não tínhamos contato com as construtoras, mas viemos com a cara e a coragem. Já tinha, né, um nome, a empresa, já tinha uma fábrica bem montada, mas viemos e foi um trabalho muito gratificante. Em 5 anos a gente tinha uma boa
já tinha uma grande participação, uma boa participação no mercado, grandes consultoras trabalhando com a gente. Até 2010 o atendimento era mais no entorno de Juiz de Fora e região, ou atendia outros regionais? Mas era assim, nós fizemos obra em Brasília, em Águas Claras, em Anápolis, obra em São Paulo, às vezes coisa no Rio, mas era muito diversificado, não havia foco, entendeu? A gente era mais assim, éramos consultados do que realmente procurávamos. Em 2010 nós focamos e depois ficamos 8 anos somente atendendo o mercado do Rio, não tinha espaço para atender nada fora, que era inclusive o nosso objetivo. E nessa época, quer dizer, nós tivemos um fato interessante que eu pulei, foi que em 90, a empresa quando começou chamava-se Aluminas. Tá? A razão social era a Luminasa, sempre foi. Nosso CNPJ é dessa época da fundação. Eu tinha essa curiosidade, vou descobrir hoje. E aí o que acontece? Quando criamos a Luminas, fomos na junta comercial, não passou. Aí colocou o A na frente, a Luminasa. Mas nem se preocupou em NPI, né? Começando o negócio, né? Muito inexperiente, não tivemos essa preocupação. Aí uma empresa de Belo Horizonte, chamada Alumina, que não era o mesmo nome, mas era muito parecido, questionou. Estava registrada, o advogado falou, você vai ganhar tempo e gastar dinheiro. Aí eu falei, não, vamos mudar. Vamos mudar, não adianta, vamos começar a procurar. Aí, minha mulher também foi, mais uma vez, foi muito feliz. Depois a gente tenta daqui, tenta dali e tal. Ou uns não passavam, outros não agradavam. Aí falou, vamos colocar a Lubrais, o que vocês acham? Acho ótimo, Aluminas, Lubrais. Só que achávamos que era muito difícil. Aí entramos no processo, INPI e tal, você consegue, se não tiver nada assim de imediato, você consegue em período, mas a sua marca fica exposta para todo mundo ver e dentro daquelas classes, né, para ver se tem alguma empresa que está atuando numa área parecida com a sua, com o nome que possa estar sendo incomodado. E tivemos um questionamento da Vale. Só que a Vale era uma outra classe, entendeu? Eles entram porque vão tentando cercar de tudo quanto é forma. E passou o período, conseguimos registrar. Então, esse aí foi um fato interessante. Legal, queria saber. As dificuldades que criam, né, as oportunidades. Verdade. E aí, 2015, né, já tínhamos uma grande participação no mercado. Aí veio a crise. Aí o mercado do Rio, que estava acima do mercado nacional, caiu e ficou abaixo da média do mercado nacional. Porque aqui tinham algumas oportunidades específicas do Estado. Tomamos 2 decisões. Alguns investimentos na fábrica, que sabíamos que aquela crise, como toda crise, vai passar, e seguramos a equipe, as pessoas chaves, as pessoas importantes, principalmente a área técnica, não demitimos ninguém. E fora esses investimentos na fábrica, pintura epóxi, equipamentos e tudo, e começamos a atuar fora, atuamos toda a região sudeste. E aí viemos fazer obra em Minas, em Uberlândia, em Ipatinga, obra em Vitória, obra em São Paulo, em Franca, e aí agora realmente o mercado normalmente dá uma retomada, não naqueles níveis, né? Então a gente atua no mercado do Rio e atua também em outros mercados. Mas, quer dizer, nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, né? Só não se começar a enumerar as crises que passou, as dificuldades, as mudanças da economia. Não, a gente tem que, na verdade, a gente precisa sempre se adaptar aos momentos do nosso país, porque a gente sabe que pode entrar governo A ou governo B, sempre vão ter os altos e os baixos, né? E o que me chama muito a atenção, né, nessa história da empresa, né, principalmente, é que eu conheço, bom, quem atendia a Alubras dentro da nossa empresa não era eu, era meu pai, né, era o Guilherme. O relacionamento, inclusive, quando o papai faleceu, eu precisei ir atrás e conhecê-los, porque ele tinha um amor tão grande ali por vocês, que ele não deixava a gente atender. Ainda tinha isso, né, o ciumento. Meu pai tinha um ciúme de determinadas pessoas. Mas o que eu conheci e que sempre foi muito legal é que vocês têm um apelo muito forte pelo departamento técnico. É impressionante.
É claro que a gente conhece outras empresas e tal, mas é impressionante como vocês têm um apelo muito grande num departamento muito bem estruturado, a questão dos softwares, vocês sempre estão um passo à frente nesse sentido, né? Eu lembro que teve uma vez que vocês fizeram uma modificação na fábrica ali para fazer, enfim, uma mudança, e agora fez outra por conta de novos negócios. Então, assim, vocês sempre estão muito à frente, sempre passos à frente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, isso é uma visão sua. Hoje, eu sei que hoje Thaís está lá, o Eduardo está lá também, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas estratégias, assim, como que funciona, é você, é uma equipe? Equipe, claro, sempre. A questão da norma e projeto, a empresa começou, com 2 anos a gente já fazia obra fora da nossa região. E com isso você vai desenvolvendo uma expertise, né, de acompanhamento de obra, de dar o tratamento da obra como se ela estivesse perto de você. Não só na visão do cliente, né, tem que ter essa visão de que você está sempre presente, está disponível, mas principalmente as coisas têm que funcionar, né? Então, eu acho que isso daí foi muito importante, essa expertise que foi desenvolvendo para isso. E a questão de projeto e norma, a norma é para ser cumprida, né? Debatida, avaliada, questionada, para melhorar e tudo, mas enquanto ela estiver vigente, é a que vale. Hoje eu diria até mais, hoje tem coisas que a gente já tem que se preocupar mais do que a norma, porque igual os ventos, tem dado situações aí de ventos fora de qualquer padrão. É isso aí. Né? E é muito desagradável. Você imagina você ter uma fachada, um problema sério, um arrancamento, e vai justificar, não, mas o vento passou da norma. Pô, mas caiu, deu um acidente, pode ter, né, ter causas terríveis e tudo. Mas voltando ao que você colocou, sem dúvida, você não, antes um projetista, um técnico, né, ele fazia um projeto básico, descia para a fábrica, mas ia lá junto explicar, orientar e tal. Hoje não, hoje tu tem que ter projeto, claro, seguindo a norma, e tem que estar tudo bem explicado ali, dentro dos padrões, dentro dos procedimentos. Então, eu acho assim, você começa a trabalhar dentro de um certo volume, você tem que ter tranquilidade, né? E a norma tem que te dar essa tranquilidade. Né? E fora da norma não existe mão, não é sensibilidade, essa besteira de falar, pô, sempre fiz assim, nunca deu problema. Não pode, isso aí, entendeu? Fica muito na mão de quem está trabalhando. Então, a norma e projeto fundamentais. E para isso você tem que ter o departamento técnico. Né? E aí a gente tem no departamento técnico vários profissionais que vieram do chão de fábrica e, por outro lado, também profissionais que vieram com uma bagagem muito grande. Então, essa somatória vai cada vez mais reforçando, né? E esse é o caminho. Acho que fora de norma e projeto não se vai a lugar nenhum. Bacana. Uma outra coisa que eu acho legal eu vejo que o pessoal que sempre está há muito tempo na empresa, né? Então o pessoal faz carreira dentro da empresa. Isso é uma coisa muito legal também. Então, eu vejo que uma empresa que está há 38 anos, né? Quando você falou 1990, 1990 foi quando você teve a primeira fábrica, né? Construí a primeira fábrica. Olha só. Né? Então, assim, eu fico vendo o pessoal acompanhando e crescendo junto com a empresa. Isso provavelmente é um orgulho muito grande para o pessoal, né? E hoje, você falou, agora está diversificando um pouco mais, né, em relação aos momentos, né? E isso, eu acho que essa questão por exemplo, eu participei com vocês em que precisou fazer uma colagem em fábrica, fora de fábrica, que a gente sabe que esse off-site é um negócio muito complicado, né? Mas eu vejo que vocês têm essa expertise, né? E isso não é uma coisa fácil, né? Então eu queria, a história não é da Alubras, a história é do Carlos Eduardo. Eu queria, sim, óbvio, eu não quero que você conte seus segredos, não é bem isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa questão da gestão da empresa em relação a você mesmo. Como que você leva isso, o pessoal há tanto tempo?
Como que é? Porque na Dalminas é um pouco assim também. A gente vai ver, a galera tem 20 anos de empresa, 15 anos de empresa, e a gente vai ver meio que como uma família lá dentro da empresa. Eu queria saber como é que é, para o Carlos Eduardo, essa visão, né, dos funcionários que vão crescendo dentro da empresa, essa confiabilidade, essa confiança, essa expertise de estar, né, perto do cliente. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. A questão realmente da equipe, né, do ambiente de trabalho, isso para mim é muito importante. Isso acho que é um legado aí que meu pai me deixou, né, que é essa questão aí da tratativa com as pessoas. Seja uma tratativa com uma grande construtora, que você fecha um grande contrato, você tem que tratar aquilo com carinho, com dedicação. A pessoa deixou em você, está entregando ali um recurso para você, né, sentiu firmeza, te escolheu entre vários ali para executar um trabalho. Então, quer dizer, você tem que ter um carinho, tem que ter uma preocupação muito grande. E isso tem que ser com todo mundo. Né? Eu lembro até que meu pai me falava, vamos chegar num prédio, você tem que cumprimentar o porteiro e o dono da empresa. Perfeito. Só que o dono da empresa vai te responder, mas uma pessoa cumprimentou, todo mundo cumprimenta. Né? E agora não, porteiro um ou outro cumprimenta, outro passa direto. Então, assim, você faz a mesma coisa que tem um reflexo, uma importância muito grande, diferenciada, dependendo da posição que o cara tem na empresa. Então, a gente entende que todo mundo que trabalha na equipe tem a sua importância. Né? Claro que todo mundo quer almejando um crescimento, desenvolver, e a empresa está sempre atento a isso. Nós sempre procuramos fazer as seleções internas, só que hoje realmente a gente é mais criterioso, tem que ter, né, condições para ir, mas é muito importante. A gente de orçamento passar para a técnica da produção, vem para orçamento, boy foi para cá, foi para lá, foi ser financeiro. Então, assim, a empresa tem que dar oportunidade. Claro que cada um tem que fazer a sua parte também. E o respeito, o ambiente de trabalho, isso aí é igual o nome, é obrigação. Você não pode ter um clima de desrespeito, de tratativas, né, que não sejam das melhores possíveis. Isso acho que é fundamental. E isso tudo, atento, né, a um bom RH, isso tudo traz esse crescimento e essa equipe que formou, né, em tempos. Nós tivemos, inclusive, recentemente uma situação bem delicada, que são dois profissionais, um tinha um pouco mais de 20 anos de casa, o outro tinha mais de 30, mas que já estavam na hora de parar. Né? Eles já tinham, né, trabalhando na produção, já não estava realmente, até fisicamente não estava legal para eles aquilo. Eu falei, como fazer? Aí ficou aquele negócio, acho que, sinceramente, protelando lá uns 2 ou 3 anos para a gente tomar a decisão e falar, olha, não tem como, daqui a pouco pode até ter um acidente e é um pouco de negligência nossa. Aí conversamos e tudo, da melhor maneira possível, preparamos, quer dizer, eles... uma homenagem pela partida deles, pela saída deles. Então, assim, foi um momento difícil que apareceu fruto exatamente de um longo relacionamento que se criou. Foi excelente, foi bom para todo mundo. Agora tivemos, no final do ano, uma missa, né, que a gente faz todo ano. Eles foram. Ah, legal. Então, assim, foi uma surpresa muito, até falei isso lá nas minhas colocações lá, foi muito gratificante vê-los ali, que eles estão bem, superaram, conseguiram, né, ficar parados, arrumando, claro, com a sua atividade, mas aceitaram esse novo momento deles, né, e a empresa cumpriu com o seu papel. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de quando tem boas pessoas nos lugares certos, né, para a empresa e para a pessoa. Eu também acho isso. Eu acho que é uma oportunidade para os dois lados, sem dúvida alguma, né? Eu acho que isso é muito importante. Não, legal. E, inclusive, porque hoje tá bem difícil a gente ter mão de obra, né? Para essa parte operacional. Tá complicado, né? A gente não... Tá difícil formar mão de obra. Hoje o pessoal não tá muito afim de trabalhar, começar num chão de fábrica para, eventualmente, se for do desejo dela, ir para um projeto ou para uma área comercial, né? Então, eu acho que imagino que vocês também passem bastante por isso. Hoje a gente tem um projeto, né, um trabalho muito forte com estagiários.
né? Mas não entendendo o estagiário como sendo uma mão de obra barata, uma mão de obra disponível, não. Somente realmente buscando pessoas que têm um interesse, ou têm não está querendo aqui cumprir só uma questão curricular, né? Tá, vê ali enxerga ali como uma oportunidade. E aí buscam talento, né? Vocês vão caçar talento, né? Sim, com certeza. E isso tem já dado resultados muito interessantes. Então, entram, claro, fazendo um trabalho de apoio às pessoas, mas vão aprendendo. Isso está sendo muito importante. Agora, na fábrica é um pouco diferente, né? Porque são pessoas que têm que se propõem a trabalhar num trabalho mais duro, mais pesado, condições às vezes mais difíceis e tudo. Mas tem essa parte de mão de obra a gente tem conseguido contornar bem e gerar, inclusive, novos talentos agora. Não, legal. Bom, nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é exatamente os causos, né? Você também é mineiro, apesar de estar radicado aqui no Rio de Janeiro já há algum tempo. Você mudou para o Rio por conta do momento da Alubras? Sim. O que acontece? Quando eu comecei a buscar mercado do Rio, né? E como eu falei, a gente não tinha relacionamento aqui, né? Então fomos chegando, cavando oportunidades. Bateram na porta. Batendo na porta. E aí algumas oportunidades foram aparecendo. Eu me lembro até de você falando em termos de obra, uma grande construtora na época resolveu, o dono dela fez um prédio no Leblon, de 3 andares, que é o escritório dele particular. E aí eu falei, é o que eu queria, né? Só que depois, fechei o serviço, depois eu vim a saber que ninguém deu preço, só nós. Por quê? Nós não chegamos aquilo ali numa oportunidade, né? E não na obra em si, né? Depois fizemos inúmeras obras para essa consultora. Então, quer dizer, aquela obra ali é uma obra pequena, uma obra que não... Mas abriu a porta. Abriu uma porta. Então, assim, as obras, elas têm, assim... Cada um tem a sua importância, né? Não, claro. Né? Às vezes você faz realmente uma obra unitizada, por exemplo. Começou a trabalhar com unitizada. A primeira obra que você pega tem uma importância muito grande, né? Aconteceu isso com a gente. É um aprendizado, né? Então, aquela obra ela é muito mais importante para a história da empresa do que realmente aquela obra em si, de ser uma obra icônica ou não. Perfeito. Agora, na questão que você me perguntou do Rio, quando nós começamos a desbravar esse mercado, eu comecei, claro, pessoalmente, comecei a ficar mais tempo aqui. Ficava 1 dia, 2 dias, depois estava ficando 3 dias, praticamente ficava a semana inteira. Aí entra a Mônica de novo. Eu falei, olha, mas começando a vida, a gente ia para qualquer lugar, mas já estou com filho já, com a certa idade, tudo, não estou a fim de ficar longe da família o tempo todo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, vamos fazer um intercâmbio, vamos ficar 1 ano no Rio. Eu falei, vamos embora, era o que eu precisava. Aí viemos, né, naturalmente, vi um apartamento no local que achei que poderia agradar mais para a família, mais de acordo com as características, às vezes, de uma cidade menor e tal. E viemos para o Rio. Isso já fazem 13 anos, então 14 anos agora. O intercâmbio de 1 ano... Prorrogou-se. Então, aí as coisas vão se adequando, né? Tem 3 Sim. filhos, o Eduardo, que você lida lá com ele na fábrica, na época ele veio, sempre falando que queria voltar para a fábrica, voltar para Juiz de Fora, mas ele veio, fez um intercâmbio realmente de 1 ano, foi para fora, na volta fez faculdade aqui, fez administração na PUC, e quando terminou, quero voltar para a fábrica. Eu falei, Eduardo, o projeto é comercial para você, nós estamos rodando obra aí, que ele já acompanhava, né, nessa parte comigo. Eu falei, não, pai, eu quero voltar, quero conhecer a fábrica, entender da fábrica, senão eu não vou estar aqui sem ter vivido a fábrica. E aí ele foi para a fábrica. Foi muito importante, porque aí logo depois nós precisamos diversificar o mercado, e exatamente ele, que já tinha um conhecimento interno, foi que desbravou e que buscou novos mercados para nós. A Thaís, na época, não veio, porque já estava fazendo faculdade, já estava na fábrica e tudo. E a mais nova veio, na época,
tinha 8 anos, não tinha muito o que perguntar e está por aqui, mas essa ainda, a princípio, ainda está fora aí do negócio. Então, as coisas foram se ajeitando, né, se ajustando, e eu amo essa cidade, adoro viver aqui com todos os problemas aí que temos, mas é isso, a fábrica está lá. Mas aí eu te fiz uma pergunta. Então você, bom, a sua história, pelo que você me falou, você sempre veio da área comercial, desde o início. Sim. Né? Sim. Pelo seu pai até. Né? Então, na Alubrás, assim, a área comercial é você. Sim, é uma coisa que a gente até está pensando, né, de diversificar, abrir um pouco isso daí, mas hoje realmente com o trabalho, né, que da equipe está fazendo, com a gestão dos meus filhos, né, modernizando, trazendo muita novidade. Cada vez que eu vou na fábrica é uma nova fábrica. Então, com isso, realmente, essa parte comercial é com a gente. Por isso que a gente também prioriza muito as parcerias. Perfeito. Né? Então, a gente tem construtoras como Cirela, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos com mais de 32 obras nesses anos aí. E outras também, a Tegra, a gente faz as principais obras, Redditor, a Gafisa, que agora está voltando aqui para o mercado. Eu só estou falando essas assim, pelo número de obras que a gente tem. Mas tem uma série de outras construtoras que a gente trabalha já há muito tempo e que são também tão importantes para a nossa história. Então, a parceria é muito importante para a gente, porque você dá uma continuidade com uma construtora requer muito menos esforço do que você fazer o primeiro contato. Sim, e gera confiança, né? E você tem a confiança. Acho que para uma construtora também, desenvolvimento de fornecedor é um detalhe crítico. Sim, você tem um fornecedor que te atende, é competitivo, porque não tem como a gente não lembrar desse tema, claro. Né? Eu não falei preço, hein? Eu não falei preço. Mas sendo competitivo, processos otimizados e atende bem, né? Principalmente pós-obra, que é sempre o que pega, né, para a construtora, né? Agora, essa questão de pós-obra é interessante. Hoje, o volume que se tem de manutenção, até se comparado com períodos anteriores e obras, por exemplo, que fazíamos na época em Juiz de Fora, por exemplo, é muito pequeno. Mas por quê? Porque hoje tem a norma, tem os procedimentos da construtora, tem os procedimentos nossos. Então, hoje você faz um apartamento modelo, dependendo da construtora, vão 15 pessoas ver um apartamento modelo. E olham detalhes. Inclusive, o pós-obra participa. Sim. Né? Então, assim, hoje o cuidado que se tem, por isso que, por outro lado, é bom trabalhar com construtoras que têm esse nível de exigência, porque ninguém quer terminar uma obra com um monte de problema. Não só o nome, né, de todo mundo, mas principalmente o custo e tudo mais. E algumas patologias, quando você tem uma patologia, um problema pode ser muito sério, você não tem como, você descuidou uma fachada da cortina. A solução é muito mais complexa do que um probleminha que teve ali que gerou aquilo. Então é muito difícil, falhou um silicone aqui, mas é lá do outro lado que sai água. Né? Então, verdade. Assim, quando eu falo isso em termos assim, de você ter todo esse controle, né, é o que a gente faz, né, com vocês, né, manda um projeto, vocês com as informações da região, do número de andares e tudo, tamanho dos quadros, fazem um dimensionamento, fora isso, colocação, testes e tudo, quer dizer, aí no final a probabilidade se reduz muito, né, de manutenção e de problemas. Legal. Mas voltando ao que você falou, realmente, hoje a minha área realmente é o que eu mais gosto, essa de estar em contato com as pessoas, estar em contato com os clientes, com os amigos, né, que são clientes, são parceiros. A gente entende também quando há uma situação, né, tem uma outra construtora, por exemplo, que a Brookfield, hoje Tegra, por vários anos eu tentei entrar na consultora e não consegui. Aí eles tiveram um problema com uma empresa que os atendia, que parou algumas obras e vieram um problemaço. Né? Então, enxergamos naquilo ali uma oportunidade para quem quer entrar. Não de ganhar dinheiro, mas pelo contrário, de cobrar um preço mínimo possível, ceder até a mão de obra, quer dizer, ceder que eu falo,
alocar mão de obra e o custo ali, porque o negócio era resolver o problema. E depois abre-se uma porta muito grande. Então, esse aqui é o trabalho que a gente vem fazendo, mas é por causa da equipe que a gente tem lá. E hoje, graças ao trabalho aí dessa equipe com os meus filhos. Legal. Uma pergunta, eu quero que você conte os causos, mas um ou dois, mas eu queria só te fazer uma pergunta. A Alubras, ela é uma empresa de esquadria, de alumínio, mas é interessante porque, né, como a gente está inserido nesse mercado, tem empresas que se especializam em fachada e outras que são mais focadas em esquadria, né, em porta, janela, etc., os brises também. E eu vejo que está muito no DNA de vocês buscar esses projetos que têm fachada. Vocês têm, obviamente, perfil de cliente, tem um pouco disso também, né? Mas eu queria entender isso. Isso é uma visão sua? É uma visão... É o perfil de cliente que você buscou? Vocês sempre quiseram estar nesses projetos? Porque eu percebo isso. A Alubras, ela hoje, é claro, mas eu participei pouco ainda da história, porque, como eu disse, meu pai que atendia. Mas vocês foram alçando perfis de obra, e hoje esses perfis de obra tem muito fachada, e não só esquadria. Eu queria que você me contasse se foi uma visão sua, aconteceu, era o perfil de cliente, como é que foi? Não. Era o seguinte, a gente entende que dentro do mercado, né, de esquadrias de alumínio, você dependendo, saindo um pouco de uma área de atuação, né, a questão de normas fica relevada a segundo plano, né? Então, nesse mercado, a gente tem que trabalhar no sentido de trazer esse mercado, de alertar, né? E aí a questão da fiscalização, hoje você tem, né, uma vantagem muito grande, que no celular uma consultora que, né, um cliente que se sentir, vê uma esquadria, uma chuva, entrando água, algum problema, ele vê aquilo ali, ele consulta a norma, ele avisa o condomínio, liga para o advogado, ele faz tudo no telefone. É verdade. Né? Então, isso, a gente não deseja esse problema para nenhum cliente, para ninguém, mas isso é inevitável para quem não segue a norma. Né? E para isso que a gente trabalha dentro da norma. Mas voltando, então, nessa questão, é o seguinte, a gente entende que obras especiais, né, são desafios, requer desenvolvimento, às vezes, de ferramenta, requer parceiros também dispostos a chegar junto, como vocês, mas é um ponto que você também separa. Diferencia, né? Diferencia. Legal. Né? E aí também nós atuamos, que é o nosso foco também, são construtoras que têm realmente essa exigência. Primeira coisa, ninguém quer também rasgar dinheiro. Mas se você trabalhando dentro da norma, seguindo, busca ali a melhor opção. Mas a questão do porte de obras, do nível técnico da obra, é realmente uma opção para diferenciar, entendeu? Muito bom. É isso que eu imaginava que eu ia escutar mesmo. Legal. Queria que você contasse agora, nesse momento, um caso ou dois, o que você se sentia à vontade, de sucesso, lição aprendida, alguma coisa curiosa, alguma coisa que já aconteceu nesses 38 anos aí. Imagino que muita coisa aconteceu, né? Muita água passou, né? Com certeza. Para você dividir com a sua audiência. O que acontece? É o que eu falei, as crises, né? As dificuldades que às vezes passam, né? Naquele primeiro momento é um susto, né? Uma obra, às vezes, que tem que fazer uma mudança de rumo, né? Uma adequação, alguma coisa assim, é sempre no primeiro momento, desagradável, oneroso e tudo. Mas disso aí tem a lição aprendida, que eu acho que é o grande proveito que a gente tira disso. Então, assim, não teria obras, assim, tem uma série de obras que a gente vai sempre aprendendo, vai melhorando. Você, quando passa de um patamar de um para outro, né, você está pisando num terreno que você ainda não domina. Isso aí. Né? Então, aí você tem que se preparar e trazer disso aí lições para que daqui a pouco aquilo ali já fique dentro já da sua rotina. Mas desafio é uma coisa que a gente gosta. Mas você diria que essa obra, por exemplo, essa obra do Leblon, é uma obra que foi um marco para você de entrada. Sem dúvida. Então ela é um caso. Sem dúvida. Mas tem alguma outra situação que você lembra assim?
que você pode compartilhar com a gente, assim, pô, essa obra aqui teve uma situação... É interessante. Eu, eventualmente, vou a Juiz de Fora, né? E aí eu passo, às vezes, na primeira obra que eu fiz. Por coincidência, essa tem até uma coisa, essa tem até um caso bem interessante, que ela, na época, o proprietário do primeiro andar não aceitou, não autorizou a fazer, porque era condomínio, né, obra de administração, e eu tive que fazer no segundo andar. Aí você já tinha que subir os perfis, puxar, era uma loucura. Nossa E Senhora. 3 ou 4 anos depois da obra pronta, eu vim a comprar um apartamento e morei no apartamento onde foi feito... A sua primeira obra? Olha só. Então foi uma particularidade bem interessante. Legal. E aí eu olhava aquela sala lá, uma sala boa, mas relativamente pequena. Falei, caramba, aqui se fabricou a primeira obra da Lubraz. Então, isso aí, às vezes eu passo, numa outra obra lá de fora, que eu lembro que eu vi, você viu o guarda-corpo. Só fizemos um guarda-corpo lá, porque o cara já tinha comprado a esquadria. Pô, aquela ali tem uma importância tanto quanto uma obra que a gente fez no centro. Sem dúvida. Né? Eu lembro que na época também, quando começando, a empresa tinha aquelas coisas de comprar os perfis prontos da Alcoa, né? Uns kits. Né, que nunca deu muito certo, não. Aí eu passo por um prédiozinho lá de 3 andares, umas esquadrias simples, e aquilo ali foi importante, né? E a gente sempre é muito grato a essas empresas, né, que deram oportunidade no início, né, que deram oportunidade para a gente entrar aqui no mercado do Rio. Né? Eu acho que essas obras são todas muito importantes. Agora, eu acho a obra, para mim, mais importante que tem é o que a gente conseguiu montar dentro da fábrica. Né? Acho que a obra mais importante é a equipe que a gente conseguiu construir, a cultura que a gente conseguiu passar. Cultura organizacional é um negócio difícil. E a questão também de valores, de respeito, de coisas simples, como nunca deixar de atender um telefone, porque isso na empresa vem de cima para baixo. Sim. Né? Se você também tiver uma tratativa com quem está abaixo de você, aquilo ali culturalmente vai enraizando. Então, virando prática da empresa. Sim. Né? Então, hoje, é isso para mim que é meu maior orgulho, é isso aí, é a equipe que a gente tem, a cultura que a gente está cada vez mais trabalhando, e principalmente, né, com a modernização que a empresa está tendo agora, graças à entrada de sangue novo. Legal. Eu vou te contar uma história que você não sabe. Mas quando eu comecei a atender a Lubraz, por uma razão não tão legal, Sim. Mas eu tive um contato com o Gustavo. E, né, Luiz Gustavo. E ele me ligou, ficou sabendo que eu que estava respondendo pelo departamento técnico, e ele falou assim, eu preciso de você no Rio de Janeiro amanhã. Falei, pô, amanhã? Estava em Belo Horizonte no dia. Falei, cara, amanhã eu não consigo, mas o que está acontecendo? Ele é o seguinte, a gente está montando, a gente não faz isso, a gente vai precisar colar fora da fábrica. Falei, tudo bem. Eu quero que você venha aqui para falar se está ok. E eu achei aquilo tão interessante, porque na hora que eu peguei a norma, e aí realmente, porque a gente fala muito de norma, e a norma diz que realmente precisa ter uma validação do fabricante em relação ao ambiente de colagem. E ele pegou isso e levou a sério. Então isso eu marcou. Foi essa, e dentro dessa mesma obra, que você até sabe qual é, porque foi onde eu te conheci pela primeira vez pessoalmente, ele me ligou e falou assim, olha, nós precisamos levantar os painéis monetizados, só que eu vou com a ventosa, eu preciso calcular a junta de silicone para 4 quadros, porque eram 4 ventosas, e esses 4 vidros do painel, o painel tem, sei lá, 300, 400 quilos, ele precisa, esses 4 vidros eles precisam suportar o peso do içamento. E aí aquilo me chamou a atenção, porque para você talvez seja ok, normal, minha equipe está preparada, mas não é o que a gente vê na prática. Né? A gente ser consultado tecnicamente, a gente como fabricante de silicone, né? Ou seja, um componente que faz parte de um sistema, e a gente ser consultado por uma situação técnica extremamente importante e de segurança. Né? Então aquilo me chamou muita atenção, e eu levo esse case para mim, que é um case da Alubraz. Né? Então você vê assim, a seriedade, né? Como que leva a sério isso.
Eu não estou dizendo que as outras empresas são ruins, não é isso. Mas não é comum. Deveria ser normal, você concorda? Sim. Mas não é comum a gente ser chamado para essas situações. Eu não entro no departamento técnico hora nenhuma para questionar um dimensionamento. Claro, ele troca uma ideia às vezes, falou, isso aqui é necessário, mas assim, se é necessário, nós nunca propusemos fazer, como direção, fazer nada fora disso. Por outro lado, as pessoas têm que responder pelo departamento. Sim. Né? E para isso tem que seguir. E aí vai de parceiros, vai de prosseguimento, e não existe detalhe. Quando fala detalhe no sentido pejorativo, né? Diminuindo, tudo é importante numa esquadria. Né? Agora, que dirá o sistema de fixação? Você está louco. Né? Seja da própria esquadrilha, seja do vidro. Então, com isso, realmente, não se brinca. Não se brinca. E, às vezes, quando tem visita na fábrica, o pessoal mostra lá os procedimentos no silicone, né? Os testes que tem, a hora que liga a máquina, que desliga, o que se reserva para fazer os testes. Então, você vê, pô, é isso mesmo? Ué. Porque, primeiro, assim, se der um problema na sua obra, primeiro tem que ver qual que é o problema, que não tenha ocorrido nenhum dano. Mas depois tem que ver o seguinte, quem paga a conta? Né? Além de tudo, nós estamos falando em termos de custo, principalmente segurança, principalmente vidas, antes de qualquer coisa, mas tem que se ter um controle. E aí, realmente, por isso que isso tudo é muito importante e a escolha dos parceiros. Legal. Passando para um próximo momento, eu queria que você contasse para a gente, e principalmente para a sua audiência, quem são as pessoas que te trouxeram até aqui, os seus mentores, né? Então, assim, enfim, pode ser quem você quiser. Né? Quem foi ou é ainda uma referência para você estar aqui hoje? Olha, acho que sem se dar esse nome, eu acho que eu já comentei no decorrer aí desse papo nosso, né? Eu acho que as pessoas elas marcam, né, às vezes contribuições que elas dão, né, e que ali vai te marcando, né, vai te formando, né. Sim. Então eu diria que a primeira pessoa foi meu pai, né, sem dúvida. Não só por essa atuação dele assim comercial, né, eu lembro sempre uma preocupação muito grande com o atendimento dos clientes dele, né, de retorno, de procurar superar as expectativas, seja com atendimento, seja com uma lembrança que viajava, sempre gostava de levar e tal. Então, quer dizer, isso foi me passando, né? E esse contato que eu tive sempre com ele no trabalho comercial, a gente sempre foi batendo essa bola. E aí entra também muito essa questão do tratamento das pessoas, o respeito, né, com as pessoas, o poder ajudar as pessoas, né? Isso acho que ele passou muito para mim. Não que a empresa não está aí para ajudar ninguém, mas entendi. Assim, se uma pessoa, um profissional que está contigo, precisa de uma ajuda, né, uma ajuda fora do trabalho, a empresa tem que estar junto, todo mundo se preocupa com isso. Isso acontece lá na fábrica. Então, isso tudo, eu acho que ele realmente foi muito importante. Legal. A Mônica também. Imaginei. Sem dúvida, porque quando deu aquele problema, eu falei, olha, é oportunidade. Eu estava ainda com a cabeça a mil, né, preocupado com toda a situação. Na época, eu lembro que eu tinha comprado um Chevette, e contando com o recurso, né, do final do mês para começar a pagar o carro. Eu lembro que eu cheguei em casa, chorei, literalmente, porque primeiro vou voltar atrás, e era só o primeiro carro, não sei o que e tal. Esse carro, inclusive, já buscou muito perfil no Rio aqui. Olha aí, saía cortado o perfil. Eu lembro uma vez, eu subi na serra, dei uma freada, o requezinho que tombou. Nossa, mas não passou dali não. Essas são pelejas aí do início de negócio aí. Mas ela foi muito importante nesse momento. Ela trabalhou muitos anos na empresa, mais de 25 anos na empresa, e deixou um legado bem legal, mas na empresa, e realmente foi sempre um apoio muito grande.
Fora isso, a sensibilidade da mulher, né? Que às vezes falando algumas coisas, isso não vai dar certo, não vai. Eu ia tocando, depois dava problema. Tem razão, não sei o quê. Então, teve e tem um papel muito importante. E eu diria que hoje meus 2 mentores são os meus filhos. Quer dizer, foi o pai, né? E agora os filhos, porque realmente estão implantando, fazendo uma série de práticas, de melhorias, né, que a gente, por ter sido formado na luta, né, não dominava e não domina, mas com a mesma cultura, com a mesma orientação, com todas essas preocupações que a gente tem, eles continuam. Então, realmente inovando com essa mesma equipe, sempre melhorando a equipe, mas com essa mesma visão de trabalho em conjunto, estão preparando e a gente tem aí, agora estamos diversificando também, começando agora, vamos montar uma distribuição de vidros, né? Então, é um produto que anda colado com alumínio, né? Com silicone da Dalminas. Então, assim, é mais uma coisa que a gente está realmente, já tinha um projeto já há alguns anos. Pôs em prática. Pôs em prática. Então, é isso aí. Show de bola. Para a gente fechar nosso bate-papo, passa rápido. Para a gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse o que vem na sua cabeça quando você escuta a tagline da Dalminas, tranquilidade que dura. Eu acho que, estou falando, quer dizer, tudo que a gente vai, no final dessa conversa, as coisas voltam, né? O que é tranquilidade, né? O que eu falei, por exemplo, da colagem do silicone, né? Aquele procedimento e tudo. O que dá tranquilidade para a gente é ter a primeira coisa, a norma. Não é a primeira coisa, uma das coisas é seguir a norma, colocar essa norma no papel, que é isso que vai para a fábrica, é isso que tem que ir para a obra, né? que é o projeto bem detalhado, bem especificado de uma coisa que está dentro da norma, e executar esse projeto com empresas parceiras que têm essa mesma visão, né? Não só de atendimento, mas principalmente da qualidade do seu produto. Então, acho que realmente é isso daí, e aí entra realmente entra a Dalminas na prática, né? Não só por coloca na camisa, né? Veste a camisa, trabalha dessa forma, né? Então, essa tranquilidade que a Dalminas traz que dá tranquilidade para a gente trabalhar em fachadas, com essa responsabilidade toda. Show de bola. Queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. Foi fantástico e vou deixar aqui aberto espaço para você também fazer os seus agradecimentos finais. Eu agradecer realmente a oportunidade. Eu acho interessante que a gente resgata tanta coisa, né, que já passou batido, né, foram períodos aí, coisas interessantes que aconteceram lá atrás, história, né? Então, assim, é a oportunidade da gente também se revisitar, né? Revisitar. Então, realmente, eu acho que isso aí é muito bom. Parabéns pela iniciativa, né? Lembrando aí do nosso amigo Guilherme. Sem dúvida. Né? Até comentando lá com o pessoal que a gente já está aqui, aí falava, quando aconteceu, né, a partida dele, o pessoal da fábrica lá embaixo ficou muito sentido também, porque ele chegava, não ia no escritório só, não. Ia lá embaixo, batia papo com um, com o outro. Esse era meu pai. E não sei o quê. Então, é isso aí. Era isso. Eu me lembro de estar na sala, que tinha uma visão lá para baixo. Quando eu vi, ele estava lá embaixo. Depois é que ia. Então, realmente, excelente oportunidade de estar lembrando dele. Sem dúvida. E vamos em frente. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Na semana que vem teremos mais um episódio. Te vejo lá. Um abraço.